Oi, gente. Para vocês que têm acompanhado o nosso curso de escatologia, as nossas aulas, hoje é a sexta aula e hoje nós vamos falar de dois textos bíblicos específicos. Um texto está em 2 Tessalonicenses capítulo 2 e o outro texto está lá em Apocalipse capítulo 13. De quem nós vamos estar falando hoje? Do anticristo e do falso profeta. Vamos estar falando dessas duas pessoas hoje. Então, abra primeiro a sua Bíblia aí, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, nós vamos ver a partir do versículo 1, Paulo começa falando assim: irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele, está falando de duas coisas aqui. A primeira, ele está falando da vinda de Jesus, que é a segunda vinda, que é o advento da segunda vinda de Jesus. E da nossa reunião com Ele, que acontece 7 anos antes da segunda vinda. Paulo está falando de dois momentos aqui. Quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Rogamos a vocês que não se deixem alarmar, nem abalar tão facilmente. Quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Então Paulo está dizendo assim: então, se houver alguma profecia ou alguma epístola que supostamente tivesse sido escrita por Paulo, mas se dissesse que o dia do Senhor já tinha chegado, isso deveria ser tomado como falso. Então, esse é o primeiro aspecto que nós temos que ver aqui. O dia do Senhor é algo que nós aguardamos ainda. A nossa reunião com Cristo, que é o arrebatamento da igreja, nós aguardamos ainda. A segunda vinda de Cristo também nós aguardamos ainda. E aí, Paulo vai continuar, né? E ele vai dizer assim: não deixe que ninguém os engane de modo algum, antes desse dia, virá a apostasia, ou seja, aquele momento que a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E é algo que nós temos visto. Nós temos visto acontecer, né? O amor de muitos tem esfriado por causa do aumento da iniquidade. Ah, mas as pessoas continuam na igreja. O diabo não quer tirar ninguém da igreja. O diabo quer tirar as pessoas de Deus. As pessoas podem continuar na igreja, mas fora de Deus, sem relação com Deus. Então, antes que viesse a apostasia. E aí ele traz aquilo que é o nosso assunto de hoje. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Quem é esse? O anticristo. Já muitos anticristos têm aparecido ao longo da história. Todo aquele que não confessa que Jesus é o Cristo é o anticristo. Mas o que Paulo está falando aqui é de uma pessoa específica, que depois nós vamos ver lá em Apocalipse quem é. E Paulo está chamando esta pessoa aqui de homem do pecado e de filho da perdição. Homem do pecado e filho da perdição. Esse se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Então, há uma importância nisso aqui, para nós, que essa pessoa vai se manifestar antes do arrebatamento da igreja. Nós vamos ver depois que ela não vai assumir o poder, o seu poder total, antes do arrebatamento da igreja. Mas é importante que num determinado momento essa pessoa vai se assentar no templo do Senhor. Então é preciso que esse templo tenha sido novamente erguido. Se será antes do arrebatamento ou não, é difícil para nós definirmos isso. Por quê? Porque esse momento em que ele estará sentado no templo do Senhor, isso vai estar acontecendo no meio da última semana de Daniel. No meio da última semana de Daniel. Se é no meio da última semana de Daniel, pode ser que o templo seja erguido durante os primeiros 3 anos e meio.
Me lembro que no filme Deixados para Trás, o 1, a proposta da construção do templo lá em Jerusalém veio após o arrebatamento da igreja. Então, é importante nós sabermos o seguinte, que o templo, segundo o formato definido no profeta Ezequiel, será erguido novamente. E que na metade da última semana de Daniel, o anticristo estará sentado nesse templo e fará cessar toda adoração a Deus. Nós já falamos sobre isso aqui algumas vezes. Mas então o templo voltará a ser erguido. Quando? Talvez depois do arrebatamento, talvez antes. Porque uma vez que ele só vai ser utilizado pelo anticristo na metade da última semana de Daniel. Quando se dá início ao chamado período da grande tribulação, que são os últimos 3 anos e meio da última semana de Daniel. Voltando aqui, né, continuando ainda no capítulo 2, que nós vamos ver algumas coisas importantes que ainda tem nesse texto. Não se lembra de que quando eu ainda estava com vocês, costumava falar essas coisas? E agora você sabe o que o está detendo para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é a segunda ação de Satanás, com todo o seu poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano e da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Então vamos analisar algumas questões aqui. Este homem, então, deverá se manifestar antes do arrebatamento da igreja. Esse homem assumirá o seu poder após o arrebatamento da igreja. Por quê? Porque enquanto a igreja está aqui, essa detém o anticristo. Então ela precisará ser removida. A igreja precisará ser levada porque ela detém o anticristo. E é isso que o texto está dizendo, que ele só poderá, ele só poderá agir totalmente e livremente quando for afastado aquilo que o detém. Então, quando a igreja estiver arrebatada. Então, esta aqui é uma questão importante para nós. A segunda questão importante é que este homem, que é um ser humano, vem no poder de Satanás. É alguém que foi levantado pelo diabo, que foi treinado pelo diabo, para que pudesse agir e tomar o governo dessa terra. Ele vem no poder do diabo e vai operar sinais e prodígios no poder do diabo, no poder do inimigo. É o que o texto está dizendo. E o texto vai um pouco mais para dizer que porque essas pessoas vão ser enganadas por ele, porque essas pessoas vão ser enganadas por esse engano de justiça, porque essas pessoas vão perecer, porque elas rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Então, essa aqui é uma questão importante. As pessoas têm como rejeitar essa verdade que poderia salvá-las. Ou aceitar ou rejeitar. E as pessoas rejeitaram e por causa disso, por causa de terem rejeitado essa verdade que poderia salvá-los, serão condenados, porque não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então isso Paulo está trazendo aqui em relação a este homem, o anticristo, o homem da perdição, o homem do pecado, ou a primeira besta, aqui em Tessalonicenses. Agora vamos andar um pouco na nossa Bíblia
até o capítulo 13 de Apocalipse. E vi uma besta que saía do mar. Isso aqui tem uma importância muito grande. O mar, ele tem um simbolismo na Bíblia. O mar, ele simboliza tudo aquilo que, mesmo sendo criado por Deus, se rebelou contra Deus. Então, o que a gente vai ver a respeito do mar? Que Deus colocou limite no mar para que ele não ultrapassasse. A serpente que vem do mar, né? O Leviatã, a serpente marinha. O mar sempre vai representar isso. Uma rebelião contra Deus. Algo que se rebela contra Deus. E essa besta, então, vem do mar. Então, a primeira besta que sai do mar tinha 10 chifres e 7 cabeças. Aqui existem vários mistérios aqui, né? Em relação a isso. Alguns creem, né? E há essa possibilidade que realmente quando o anticristo reinar, vai haver 10 reinos com ele. Quer dizer, ele vai formar um reinado com 10 reinos junto com ele. E 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, em cada cabeça o nome de blasfêmia. Tá? A besta que vi era semelhante a um leopardo. Aqui ele vai mostrar a visão que João teve em relação àquela besta. Mas os homens vão vê-la como um ser humano normal. Semelhante a um leopardo, mas tinha pés como de urso e boca como de leão. O dragão que nós já tínhamos visto no capítulo 12, que é a antiga serpente, é Satanás, é o diabo, que é o que está escrito lá no capítulo 12, explicando dessa forma, deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Semana que vem nós vamos falar um pouco mais sobre essa questão do governo, do anticristo, e nós vamos falar como que o governo do mundo hoje pertence ao diabo. Então, o diabo, ele mesmo fala com Jesus, né? Mostrando todos os reinos da terra, ele diz, isso tudo me foi dado, é meu, me foi entregue. Então, nós vamos falar um pouco mais sobre isso semana que vem. Mas voltando aqui, o diabo, então, entrega ao anticristo os reinos desse mundo. Como ele tentou fazer com Jesus, lá no deserto. Ele disse, se prostrado me adorares, eu te entrego os reinos desse mundo. O que Jesus recusou, o anticristo vai aceitar. E aí, continuando. E adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta. Só que, um pouquinho antes aqui, no versículo 3, tem uma coisa muito importante. Esta besta, esse anticristo, a primeira besta, sofreu um ferimento mortal, ou seja, ela sofreu um ferimento, essa pessoa foi ferida de algo que poderia ou até deveria tê-la matado, e não matou. Então, isso é algo importante para que nós tentamos definir quem pode ser a besta do Apocalipse. Alguém que sofreu um ferimento mortal e não morreu. E adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta, também adoraram a besta. Quem pode guerrear contra ela? E algumas outras questões a respeito de quem é essa besta, né? Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Não a igreja arrebatada, porque essa já foi levada, que essa detinha o poder. Mas as pessoas que vão se convertendo durante esse período da última semana de Daniel, vai haver uma guerra contra elas e elas vão ser vencidas humanamente. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os reinos desse mundo, toda tribo, povo, língua e nação estarão debaixo do poder, da autoridade, do governo do anticristo.
Todos os habitantes da terra adorarão a besta, saber todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Aí vem o versículo 11, que vai tratar de outra besta, que a Bíblia vai chamar de falso profeta. Então a primeira besta é o anticristo, a que veio do mar, e aí vem a besta que veio da terra. Esta, com 2 chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela, ou seja, alguém que vai estar do lado, auxiliando, como um rei e um sacerdote. Um rei e um sacerdote. A Bíblia diz que no reinado do milênio, Jesus é o rei e ele é o sumo sacerdote. As duas coisas se uniram em Jesus. No caso do reinado do anticristo, vão ser 2 pessoas separadas, o rei e o sacerdote. O anticristo e o falso profeta. Fazia da terra seus habitantes adorarem a primeira besta, então é alguém realmente da intermediação religiosa, colocando o anticristo como Deus. Realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra, ordenou-lhes que fizessem uma imagem e honra da primeira besta, ou seja, vai haver uma grande imagem, como aquela que Nabucodonosor levantou lá na Babilônia, mas agora em honra do anticristo. A de Nabucodonosor era em honra dele, de Nabucodonosor. Essa aqui, uma grande imagem em honra do anticristo, da primeira besta. Também obrigou todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Finalmente, o versículo 18, aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é um número de homem, seu número é 666. Por que eu cheguei aqui e percebo que a gente deve parar e meditar sobre isso aqui? Nós temos visto, e isso há muito tempo, pessoas na Terra identificando alguém como o anticristo, ou como a besta, ou como o falso profeta. Então, a primeira questão que é importante da gente colocar aqui é que não há nada de errado nisso. Por quê? Porque a própria Bíblia diz para que nós tentemos descobrir quem é a besta, quem é o falso profeta, quem é o anticristo, e discernimos a partir de um número, 666. Só que isso, ao longo dos séculos, alguém já vinha identificando. Alguém como se fosse o anticristo e não era. Por exemplo, eu me lembro que eu li o livro O Nome da Rosa, de Humberto Eco, e lá, numa história que se passa no século XII, um grupo, uma parte da igreja na época, identificava um papa que existia no século XII como a besta do Apocalipse. Isso vai se repetindo ao longo dos anos. Pessoas vão morrendo e aí aparece outra que pode ser. Eu me lembro, por exemplo, que depois da minha conversão, que muitas vezes alguém identificou dessa forma. Por exemplo, quando o Papa João Paulo II foi atingido por uma chaga mortal, alguém disse: a ele é a besta porque foi atingido por uma chaga mortal e não morreu. Aí outros falaram assim: não, pode ser o Gorbachev, porque o Gorbachev foi o 8º líder soviético, e a Bíblia fala, num outro texto, né,
que são 6 reis, o 7º convém que dure pouco, e o 8º, que é dos 7º, vai à perdição. E isso já é um outro texto, e ele era o 8º líder. Depois, num outro determinado momento, né, quando o Al Gore, que foi vice-presidente dos Estados Unidos, depois foi derrotado numa eleição para a presidência, mas depois assumiu a luta contra o aquecimento global, também foi identificado como um possível líder mundial. Agora, mais recente, eu tenho visto, se nós andarmos pela internet, nós vamos ver 2 nomes, o do presidente dos Estados Unidos e do presidente da França. Do presidente dos Estados Unidos, porque no início do ano de 2020 ele levou um plano de paz lá entre Israel e os palestinos e os árabes, e algumas pessoas pensaram, se esse plano de paz der certo, ele é o anticristo. Outros identificam o presidente da França, porque carrega o nome Emmanuel, o que é sugestivo, né? É muito sugestivo que o anticristo traga algum dos nomes de Cristo em seu nome. E, além disso, também está tendo uma proposta de paz, de união de reinos. É possível que seja um desses 2 ou qualquer outra pessoa que ainda está? Nós não podemos ter certeza ainda. Não que a gente não deva procurar, não deva buscar, não deva esclarecer, porque a própria Bíblia fala que é para a gente usar a sabedoria e descobrir quem é. Mas não há nada ainda de concreto, de definitivo, que possa identificar qualquer das pessoas ou qualquer outra pessoa que esteja no mundo hoje como o anticristo. Eu creio que o anticristo já está na Terra. É algo que eu creio. Se ele tem 2 anos de idade, 15 anos de idade, 30 anos de idade, 40 anos de idade, não sei. Se ele já governa em algum lugar na Terra, ou seja, se ele já tem um governo, mas ainda não um governo mundial, também não dá para saber. O que é importante para nós é ficarmos atentos que esse homem da perdição vem. O anticristo vai assumir o poder. E aí, nós vamos ver alguém ascendendo ao poder com ótimas propostas econômicas, ótimas propostas de paz. Aquele governante que o mundo realmente espera, né? Aquele que traz as melhores coisas, o governante que o mundo realmente espera, que vai reduzir criminalidade, o que vai acabar com as guerras. Então, este é o tipo de pessoa que o mundo espera como governante. E é o que a Bíblia está chamando, dizendo que é a besta, que é o anticristo. E essa pessoa estará acompanhada de alguém, como seu auxiliar direto, provavelmente alguém ligado à religião, a alguma manifestação religiosa, que é o chamado falso profeta. Para a gente encerrar hoje, né, em relação a esses 2 homens, o anticristo e o falso profeta, que podem estar na Terra já, eu creio que já estão na Terra, e que estão agindo já no poder do diabo, mas que estão enganando muitas pessoas, inclusive pessoas que estão dentro da igreja. Porque a Bíblia fala que só aquele que é o cristão de verdade, aquele que aceitou a verdade, não rejeitou a verdade, este não pode ser enganado. Mas os outros poderão ser enganados. Mas eu estive lendo esses dias alguém dizendo que o anticristo e o falso profeta são 2 homens, mas que a besta não, que a besta é um sistema de governo. Não é isso que a Bíblia diz. A besta, a primeira besta, a besta que veio do mar, a besta que veio da terra, são 2 homens, que são exatamente o anticristo e o falso profeta. Esse sistema que governa o mundo, a Bíblia chama de Babilônia. Alguns vão chamar de outros nomes, Matrix, o Illuminati, o que for.
a Bíblia chama de Babilônia. E é sobre isso que nós vamos falar na semana que vem. Então esteja de volta conosco na semana que vem. Se você gostou, deixe aí seu like, se inscreve no nosso canal. Se você quiser, no nosso canal tem muitos outros vídeos de outros assuntos. Participe, compartilhe, traga pessoas para fazer parte vamos dizer, dessa nossa comunidade do YouTube. E continue assistindo as nossas aulas aqui. E se você já é inscrito no canal, fale dele com outras pessoas. Compartilhe essas aulas, é livre, é aberto, qualquer pessoa pode assistir essas aulas. Faça com que chegue a muitas pessoas. Semana que vem estaremos de volta.